rapidinho, vamos só conversar aqui um pouquinho, não é? Nessa nossa primeira conferência, né? A Viva Mulher Conferência, nossa primeira conferência de mulheres. Já profetiza e declara aí para quem está perto de você, fala assim, ano que vem, eu te espero aqui. Fala assim, com mais 10, hein? Fala, trate de trazer mais gente. Amém? Mas conta aí para quem está perto de você, eu sempre falo isso. Quem participa dos nossos encontros, não é? Do Aviva Mulher, lá na Pereira de Toledo, sabe disso. Conta aí, fala assim, você é a flor mais linda do jardim de Deus. Conta para outra, fala assim, você é a flor mais linda do jardim de Deus. Como flores do jardim de Deus e como flores, não é? Flor dá para largar abandonada? Não. Se a gente aguar demais, morre. Se a gente não pôr água, morre também. Se largar no sol e se largar no vento forte, a gente aguenta uns ventos fortes, mas a gente está falando que a gente precisa o quê? Aprender a cuidar de nós mesmos. Nós mulheres cuidamos de tantas pessoas, cuidamos do marido, cuidamos dos filhos, cuidamos dos pais, cuidamos de amigas, não é? E por vezes acabamos nos esquecendo que nós precisamos começar cuidando de nós mesmos, não é? Existem outras pessoas que cuidamos, mas a primeira pessoa que devemos cuidar é de nós. Fala assim, você é a primeira pessoa com quem você deve se preocupar. Porque se nós não cuidarmos de nós, primeiramente, não teremos condições de cuidarmos de outras pessoas, né? O nosso cuidado sempre vai ser manco e vamos acabar o quê? Recebendo a colheita dessa nossa negligência, que muitas vezes vai refletir lá na nossa saúde. Quantas pessoas se doam e depois de um tempo aí adoece, dói aqui, dói ali, e aí você fala assim, gente, mas ninguém cuidou de mim. Acontece que esquecemos que o quê? Primeiro a gente cuida do templo, fala assim, eu sou o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Quero dar aqui alguns recadinhos. Primeira coisa, se você tem o hábito, ou se você não tem o hábito, ok? Se você não tem o hábito de anotar aquilo que Deus fala, vou falar assim que daqui a 5 dias você não vai mais lembrar o que foi que Deus falou para você. Tenha o hábito de escrever. Nós temos ali na nossa lojinha, fala assim, tem uma lojinha pra gente. Fala assim, tem bíblias, tem camisetas, fala forte e corajosa, mensagem para você, é mensagem da camiseta, tá, gente? E tem também esse caderninho que nós providenciamos para justamente isso, para quando você vir, você não deixar de anotar a ministração. Por quê? Porque depois de alguns dias a gente fala assim, como é que foi mesmo? E tudo aquilo que a gente tem por anotado, existem palavras que são direcionadas realmente para a nossa vida. A gente, poxa, olha, eu estava lá em tal dia, Deus falou isso para mim, passou tanto tempo e essa promessa se cumpriu. Ou eu preciso de uma direção, como é que era mesmo? Deixa eu trazer a minha memória, né? Em dias de aflição, em dias de dificuldade, a gente tem uma fonte. Você fala assim, eu não vou ter um povo para me socorrer. Fala assim, mas se você tiver anotado, com força, gente, fala assim, se você tiver anotado, você vai ter uma fonte nas suas mãos, não vai precisar ficar dependente de ninguém. Amém? Para quem é da casa, vocês sabem que aquele banheiro lá é o feminino, ok? Mas aqui o nosso banheiro M ali se tornou banheiro de mulher hoje. Eu de você ia fazer uma visitinha nele, tá? Ele tá diferente, a gente mudou ele ali um pouquinho. Para quê? Para facilitar. Quem tá do lado de cá pode ocupar ali, usar ali. Quem tá do lado de cá, ocupa pro lado de cá. Profetiza. E os meninos? Os meninos a gente colocou eles no berçário. Tranquilo, tem um banheiro lá e eles vão acessar lá mesmo. Então tu fala assim, tá tudo certo? Desse jeito. Então assim, Deus coloca sonhos na nossa vida. A gente muitas vezes acha que os sonhos são nossos, quando na verdade os sonhos são de Deus. Pergunta aí, fala assim, você tem sonhos na sua vida?
E às vezes você está lá, eu tenho um sonho. Que nada, o sonho não é seu, o sonho é de Deus. E eu tinha um sonho. E até então, eu achava que o sonho era meu, né? De ter a igreja, poder ter a oportunidade de fazer conferência, de trazer pessoas, porque até então tudo que a gente viu a gente tem que ir para a capital, a gente tem que ir para longe, o mais próximo seria o quê? Bauru. Mas eu entendo que existem pessoas que não têm essa condição, não é? Tem o marido se ficar indo para a estrada todo santo dia, tem marido que é uma bênção, mas tem um marido que é uma bênção e meia, né? Tem marido que é uma bênção e meia, fala assim, não é o meu caso. Se for, você profetiza, não é o meu caso, não é? Meu marido me deu para estar aqui, não é? Então, e esse sonho aqui com certeza era um sonho de Deus. Tudo aquilo que foi acontecendo, a pastora Mary poder estar aqui hoje e amanhã, é um plano de Deus, é um propósito de Deus. Então nós somos geradas primeiramente nos planos do Senhor. Se engana quem pensa, quem se fecha e fala assim, eu não fui planejado. Claro que foi. Todo mundo foi planejado nos sonhos de Deus primeiro. Fala assim, você foi planejado sim. Você foi planejado nos sonhos de Deus. O que aconteceu aqui na terra, eu falei assim, não importa. Importa que primeiramente Deus sonhou conosco. E Deus sonhou conosco para uma missão específica. Nos deu características específicas, nos deu uma personalidade, nos deu um temperamento. Tem horas que a gente fala assim, para que eu tenho esse trem de temperamento? Para colaborar para o plano dele para a sua vida, para o propósito dele para a sua vida. Moisés foi um homem, quem sabe aqui a história de Moisés? Peguei um homem bastante conhecido, o resto nunca leu, gente? Vocês leram, sabe a história de Moisés? Pergunta aí, filha, você já sabe da história do Moisés, né? Isso aí, a gente tem que saber da história do Moisés. Então Deus tinha um plano para a vida do Moisés, que era o quê? Fazer dele um libertador de Israel, não é? Só que Moisés, desde que nasceu, a vida dele passou a correr riscos. A sua mãe, a Joquebede, precisou esconder ele, porque o faraó na época queria o quê? Queria exterminar, sabendo, né? Aliás, na verdade, os meninos, o povo estava crescendo muito, então ele queria exterminar os meninos. Então, a Joquebede vai, unta, né? Faz betuma, um cesto, bota o filho, imagina você colocando o seu filho, bebezinho, dentro de um cesto e lançando no rio. Fala assim, e aí, você teria coragem? Gente, você fala assim, tem que ser muito de Deus, tem que ter muita fé para colocar um bebezinho num cesto e soltá-lo num rio. Mas Deus é aquele que engana os nossos inimigos. Deus é aquele que zomba dos nossos inimigos. Fala assim, você está preocupado com os seus inimigos? Fala assim, Deus zomba deles. Fala assim, só você confiar no Senhor. Aonde que Moisés foi crescer, gente? Nada mais, nada menos no palácio. Moisés cresceu na casa do faraó. Se tornou o quê? O filho da filha de faraó. Moisés, ele não cresce com uma mentalidade escrava. Moisés passa 40 anos ali vivendo no palácio, aprendendo com os melhores professores, com essa mentalidade já de ser um libertador. Acontece que Moisés tinha isso, ele sabia de que ele era o libertador, ele era o escolhido por Deus, só que ele resolve agir por conta própria. Ninguém aqui já tentou resolver uma situação por conta própria, não é mesmo? Fala assim, faltaram todas. Faltaram todas. E então, ele vai e ele mata o egípcio. E ele é descoberto. O seu próprio povo fala assim, viestes aqui para nos matar como mataste o egípcio? E o que acontece? Moisés, com 40 anos, foge para o deserto. E no deserto ele passa outros 40 anos. Ali com 40 anos, então entenda que Moisés passou 40 anos achando que era alguém. Depois Moisés passa outros 40 anos achando que não era ninguém. Fala assim, ele já estava com 80 anos. E foi com 80 anos que Deus se revela a ele na sarça ardente,
não é? E fala com ele que agora era o tempo para ele ir libertar o seu povo. Então, com 80 anos, Moisés inicia a sua jornada. Dá uma olhada, dependente se essa pessoa pintou o cabelo hoje. Você fala assim, você não é velha para cumprir os planos de Deus. Ele não aceita essa desculpa esfarrapada. Fala assim, ó, recado, nem tente apresentar isso. Senhor, eu sou velha demais. Moisés começou com 80. Moisés viveu 120 anos. E 40 anos da vida dele foi que ele se dedicou a isso. E quando Moisés então consegue retirar o povo, depois das 10 pragas, o povo atravessa, não é, o mar ali e vê o sobrenatural de Deus. Então aqui o primeiro ponto que eu quero colocar, desculpa que eu esqueci. Primeiro, uma mente escrava não consegue libertar ninguém. Moisés foi criado no palácio. Por quê? Porque uma mente escrava não consegue libertar ninguém. Nós estamos aqui e precisamos ter a nossa mente aberta para aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Porque eu não quero que você saia daqui da mesma forma como você entrou. Eu acredito que você também não está aqui para sair da mesma forma como você entrou. Pergunta aí, fala assim, você quer sair do mesmo jeito? Não. Fala assim, então mente aberta. Fala, receba a instrução de Deus para a sua vida. Segundo ponto, quando Deus fala com Moisés naquela sarça ardente, a sarça, a Bíblia conta que ela ardia, mas a sarça, que é uma árvore, é um arbusto, ela não se queimava. Quando Deus fala ao nosso coração, estamos aqui em torno de 400 mulheres, parece que só tem a gente. Fala assim, quem que contou minha vida para ela? Não é possível, minha vizinha deve ter passado o WhatsApp da minha vida para ela. Quando na verdade é Deus que está falando conosco. Quando Deus está falando conosco, o nosso coração queima, lágrimas escorrem do nosso rosto e a gente sabe que é Deus quem está falando. Então não se faça negligente, não se faça esquecida. E a palavra, a direção que o Senhor te der, execute. Fala assim, aquilo que Deus disser para você, independente daquilo que Ele te falar, cumpra. Amém? Deus queria ser o Deus do povo de Israel. Porém, eles queriam, infelizmente, querer ser como as outras nações. Queriam ter um rei que estivesse à frente. Mas Deus então dá a eles os 10 mandamentos. E na ocasião dos 10 mandamentos, lá em Êxodo, no capítulo 20, eu quero ler com vocês 18 e 19, diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fale tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Não tem como Deus falar conosco e nós permanecermos as mesmas pessoas. Quando a voz do Senhor ecoa sobre as nossas vidas, algo dentro de nós acaba morrendo. Mas precisamos desejar ouvir essa voz do Senhor, porque é a voz dEle, a direção dEle, é a instrução dEle que vai fazer com que as nossas vidas sejam guiadas a águas tranquilas. Foi Deus quem nos fez, Ele é o dono, Ele nos moldou a sua imagem, a sua semelhança. É Ele quem tem o quê? O manual da vida. É nele que está toda a instrução, se nós quisermos ser bem-sucedidas. E a nossa identidade só é restaurada, a nossa identidade na verdade só existe em Deus. Porque nós somos criadas, fala assim, foi nele, nos seus planos, a sua imagem e a sua semelhança, para termos uma vida abundante, para usufruirmos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, somente vivendo segundo a sua instrução. Então nós precisamos estar aqui mais desejosas. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Senhor, eu vim aqui, eu não quero simplesmente saber o que é que vai acontecer, eu não quero simplesmente ver a Mary Duarte. Eu quero, Senhor, que o Senhor primeiramente fale comigo.
Senhor, eu quero ter um encontro real com o Senhor. E se algo precisar morrer dentro de mim, sejam os meus sonhos, sejam os meus planos, ou deixar aqui no teu altar as minhas frustrações, Senhor, é para isso que eu vim aqui. Eu quero que o Senhor toque na minha vida nesta noite, amém? Moisés morre e Josué assume o lugar dele e introduz o povo então na terra prometida. Josué alcança muitas coisas, mas ao final da vida, sabe o que Deus disse para Josué? Algo que eu não quero ouvir. Deus disse assim para Josué: Josué, você já é velho e muita terra ficou sem ser conquistada. Eu quero alcançar todos os planos de Deus para minha vida. Eu quero alcançar quantas flores, quanta terra o Senhor colocar diante de mim. Sei que não sou eu que toco, eu sei que é Ele. Eu sou só instrumento nas mãos dEle. Todas as pessoas que estão aqui trabalhando, e eu agradeço por demais a ajuda, porque ninguém tem a capacidade de fazer alguma coisa sozinho. É somente no Senhor. Então nós precisamos o quê? Pegar a instrução que Deus disse para Josué lá no início da sua jornada, que foi o quê? Ser forte e corajoso, e possui a terra que eu tenho para você por herança. Você pode colocar a mão sobre o seu coração e declarar o seu nome. Declara aí o seu nome. Não, fala mais forte, com mais convicção. Fala aí o seu nome. Fala assim: ser forte e corajosa. Fala assim: eu serei forte e corajosa para conquistar todos os planos de Deus para minha vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Ser forte e corajosa a gente não sente, a gente escolhe. Porque a gente sente medo, a gente sente vergonha, a gente sente vontade de sair correndo, a gente sente vontade de chorar. Mas ser forte e corajosa, você fala: vou não, deixa para o Zé, deixa para os outros, eu estou cansada. Mas olha aí e profetiza para essa pessoa aí que está perto de você, para essa mulher que está aqui hoje, que Deus escolheu, não importa o jeito que você veio, se você foi convidada, se você comprou o convite, se você ganhou o convite, primeira coisa, foi Deus que te escolheu para estar aqui, amém? Então você fala assim, viu, ser forte e corajosa, porque os planos do Senhor para a sua vida vão muito além do seu entendimento, amém? Nós vamos tirar um tempo para nós adorarmos ao Senhor. Que você se renda aos pés dEle, que você se entregue. Não se preocupe com quem está perto de você. Feche os seus olhos, adore ao Senhor, coloque a mão sobre o seu coração. Te convido a ficar de pé agora. Nós vamos orar, vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, para encher as nossas vidas, para encher o nosso coração. Amém? Você pode repetir comigo assim? Doce Espírito Santo, nós estamos rendidas a Ti nesta noite. Como são preciosas a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Que o Senhor venha falar conosco. O nosso coração nós entregamos a Ti, sem reservas, para que o Senhor ocupe todos os lugares da nossa vida. Pai, nós somos frutos da Tua criação. Completa em nós a Tua obra. Alinha, Jesus, aquilo que está fora, aquilo que está desordenado, aquilo que está desalinhado. Que a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas. Doce Espírito Santo, ministra as nossas vidas. Queremos ouvir, Senhor, o doce som da Sua voz. Aquilo que o Senhor tem reservado para mim nessa noite. E finalmente, enche este lugar, Senhor, com a Tua presença. Porque se a Tua presença não estiver aqui, de nada, Senhor, disso aqui valeria a pena. Enche, Senhor, este lugar. Doce Espírito Santo, nós estamos aqui.
Invocamos o teu santo nome, ó amado Pai. Declaramos o nosso amor rendidas aos teus pés. Enche, Senhor, este lugar com a tua glória. Envia, Senhor, os teus anjos para encherem este lugar. Enche, Senhor, as nossas vidas. Enche, Senhor, esse ambiente, pois nós estamos aqui te esperando. Vamos aplaudir a vida da pastora Mary. Amém. Seja bem-vinda. Ela falou que ela já se sente em casa. Ó, que bênção, não é? Pode vir aqui, pastora, por favor. Aplauda ela mais uma vez. Amém. É uma alegria, eu mencionei que a senhora chegou, né, quase sem nenhum transtorno, quase sem nenhum problema. Amém? Aí eu burlei o negócio. Eu vi que ela não levantou, falei, uai, o que está acontecendo? Amém. Eu queria entregar essas flores para a Márcia. Um grande ajudador e incentivador. Sem a gente não conseguia, não. Ele só fala vai, eu falo não vou. Ele fala vai. Deixa eu falar. Eu sei o quanto você gerou isso aqui. Estava falando para a pastora Mari na saída do hotel para cá, da pastora Mary, do quanto você esperou isso, quanto você trabalhou por isso. Eu sei das madrugadas que isso foi gerado, e eu sei o quanto você está alegre em poder celebrar esse dia. Então, você, todo encontro da Viva Mulher, você entrega uma flor, aí você diz assim, olha, que você seja a grande flor do jardim de Deus. Então hoje eu queria também te entregar a mesma flor que você entrega para as mulheres, que você... Só um minuto. Vão aprendendo comigo, viu, seus machos? Aleluia. Era aí. Eu não podia deixar de entregar para você. Vou dizer por quê. A conferência, ela criou todo o visual, ela trabalhou, ela passou noites em claro, ela desenvolveu tudo, ela se dedicou. Tá certo, cadê ele? Tá certo que o Vitor também, mas hoje não é nosso dia, irmão, hoje é delas. Então que Deus te abençoe, que essa seja a primeira de muitas outras tantas, que você prepare aí em nome de Jesus, e seja você uma flecha polida, cumprindo o propósito em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus, as minhas meninas? Tá bom. Aí eu vou contar algo assim. Márcia já tem um monte de orquídea em casa. Acabei de ganhar mais uma, ó, que bênção. Isso é de Deus. Amém? Você pode estender a sua mão para cá? Vamos orar pela pastora. Senhor, somos gratos a Ti pela vida dela, pela unção, pela semente que ela carrega, que provém de Ti. Senhor, que o Senhor a habilite para este tempo. Nós liberamos ela, Senhor, para estar ministrando as nossas vidas. Que o Senhor encha os seus lábios, Pai, com a palavra que vem do alto. Encha ela, Senhor, com a Tua sabedoria. E que ela transborde em toda a boa obra do Senhor. Que ela colha, Senhor, por toda a sua dedicação neste tempo aqui nas nossas vidas, Senhor. Nós louvamos e bendizemos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Eu confesso a vocês que eu já estou me sentindo em casa. Eu quero começar aqui agradecendo aos apóstolos, Paulo e Márcia. Ele gosta que chama de pastor. Eu gosto disso, da simplicidade. Outra coisa que
muito me encantou foi chegar aqui e ver a paz. Uma paz diferente. E olha que eu rodo esse Brasil afora, fora do Brasil, mas vocês carregam uma paz especial, uma paz ali naquele salão, embora tudo estava um vento, um furacão para eu chegar aqui, mas quando eu cheguei, havia paz. Muita paz, e isso muito me alegrou, muito me encantou. E para selar tudo isso, ver o que o apóstolo fez aqui com as mulheres da família, aí ganhou meu coração de vez. Sabe por quê? Porque nós guardamos o melhor para os de fora, e os de dentro sempre pegam os nossos restos. A gente sabe muito honrar as pessoas de fora, mas aquele povo que caminha conosco ali, que a gente está ali na dor, na tristeza, na saúde, na alegria, na enfermidade, só pega a nossa pior parte, só a nossa pior versão. Então, ver ele honrando a sua esposa, honrando a sua filha, sela a alegria e o desejo que eu tenho de retornar a esse lugar. Porque eu vejo que há seriedade. Vocês não têm noção do que é para nós, pastores, os bastidores. As pessoas o tempo todo exigindo muitas vezes perfeição de nós, querendo uma atenção o tempo todo, e nós estamos aqui para dar, só que nós somos seres mortais, nós somos de carne e osso, nós somos sujeitos a falhas, nós mulheres temos TPM, nós mulheres tem dia que não levantamos bem, do mesmo jeitinho que você, e às vezes você passa pela pastora, pela apóstola, talvez, e olhe para ela e fala assim, poxa, ela nem me notou aqui. Mas saiba que a adversidade que essa mulher passa não é diferente da sua. Talvez seja até maior. Então eu gostaria de motivar você a orar, a interceder pela família pastoral, a declarar toda sorte de bênção. Porque no momento em que você julga, no momento em que você condena, no momento em que você murmura contra eles, você só está acarretando problema para a sua vida. E desculpa eu estar falando isso, mas eu acredito que alguém está precisando de ouvir isso aqui. E Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Quando a gente abre a nossa boca, nós liberamos bênção, nós trabalhamos a empatia, nos colocamos no lugar do outro. E eu tenho convicção de que essa mulher, ela vai colher muitos frutos dessa noite, não porque Mary está aqui, não, mas porque o doce Espírito Santo de Deus já se faz presente, porque o doce Espírito Santo de Deus, ele já arquitetou tudo, lá nas regiões celestiais, e está se cumprindo aqui, nesse momento, e o mais interessante é que você é uma grande vencedora. Quantas mulheres ouviram esse congresso, essa conferência, e falaram, eu vou. E quantas ficaram no meio do caminho? Quantas perderam a oportunidade? Mas você está aqui, você rompeu, você venceu. Eu venho de um evangelho que se fala muito que a culpa é do diabo. Eu concordo que muita coisa é dele. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada é que eu decido. Sempre vai estar Deus, eu e o diabo. E eu tenho o ouvido direito e o ouvido esquerdo. Um vai soprar dizendo, vai, eu sou contigo, eu estarei convosco até a consumação do século. Não é fácil, mas eu venci, vai. E o outro vai dizer, não vai. Não vai porque você não tem uma roupa nova para ir. Não vai porque ela não te dá atenção. Não vai porque vai ser mais um encontro. Não vai. Fique em casa.
Você tem tantas coisas para fazer. Olha que absurdo, isso é cobrado. De graça receber e de graça dar. E o que você vai fazer neste lugar? E você decide se você vai ou se você fica. E aí você decide, eu vou. E o que você vai fazer? Você já rompeu a primeira etapa. Mas só que Deus tem mais para você. Sabe o que Deus tem? Você aplicar tudo o que você ouviu. A minha vida, ela foi mudada numa conferência. 27 anos aprisionada. Eu estava conversando um pouco com eles no almoço. E a minha vida foi mudada. Porque eu fui contra a minha vontade. Mas ali eu comecei a ouvir coisas que vieram ao meu coração. Desceu ao meu coração. Só que eu entendi que eu não podia só ouvir e parar naquilo ali. Eu precisava aplicar. Porque o conhecimento, você vai decidir o que você vai fazer com ele. Se você vai arquivar ele ou se você vai aplicar ele. E eu decidi que eu iria aplicar o conhecimento. E aí eu comecei, de pouquinho a pouquinho. Porque todas as vezes que eu coloquei metas grandes na minha vida, eu fiquei frustrada. Mas o dia que eu decidi trabalhar 1% a cada dia, mesmo sabendo que esse 1% eu iria falhar, mas eu ia ter outra oportunidade. Sabe por quê? Porque todos os dias, enquanto você respira, enquanto os seus olhos abrirem, você tem o poder da decisão. E parabéns você que decidiu certo, estar no lugar como esse. Um lugar que Deus preparou e usou a vida dessa mulher para nos abençoar. E eu tenho certeza que esses 3 dias vão ser 3 dias impactantes. Dias cujo qual o Senhor vai palestrar com você como palestrou comigo em 2016. E eu ouvi tudo aquilo e eu falei, eu vou mudar de vida. Eu decido mudar de vida. E ali começou a minha jornada. E é por isso que você me vê hoje. E você vai me ouvir hoje. Porque eu decidi que eu não ia mais colocar a culpa no Satanás. Porque o diabo, ele é simplesmente um aproveitador. Um excelente psicólogo. Ele estuda o ambiente, ele cerca a estratégia, monta a estratégia, ele rodeia você e ele ataca no teu ponto mais fraco. Eu sempre me senti feia, inadequada, e eu sempre pensava, o que eu vou fazer lá? Olha como é que essas mulheres se vestem, olha como é que elas são, o cabelo delas brilha mais, é tudo melhor, o meu é o tudo pior. Mas o dia que eu entendi que eu sou eu, e ninguém pode acrescentar brilho em mim ou roubar o meu brilho, mas eu posso, porque eu sou dona da situação. E quando eu deixo Deus trabalhar, mais empoderada eu fico. Então, se você passou por essas portas, acreditando que é mais uma conferência, você se enganou. Porque vai ser a conferência. Com a mesma unção que um dia eu fui curada, nessa conferência, é a unção que eu sinto e declaro sobre a sua vida. Que vai ser algo de dentro para fora, não de fora para dentro. Você pode estar toda maquiada como eu estou, mas se tem algo ruim dentro de você, ele vai ser arrancado nessa conferência, e você vai viver o melhor tempo da sua vida. Bom, na conversa com os pastores, eu ouvi que se tem uma palavra que eles prezam muito, é falar sobre avivamento. A igreja, eventos de avivamento, então com certeza você sabe o que é aviva.
Porque quantas vezes a gente vai para uma conferência simplesmente porque é uma conferência, é um dia especial, é algo especial, ou porque eu vou lá ver a Mary Duarte. Eu nem sabia talvez que essa mulher existisse. Eu sei que o pastor é casado, eu sei que eu curto muito o pastor, mas eu vou lá para ver ela. Vai que ela é engraçada igual ele, né? Mas ela não tem cara de ser engraçada como ele. Mas muitas vezes a gente não para pensar no significado daquela conferência. O que ardeu no coração da pastora, da apóstola, para colocar a viva mulher? O que ela quer dizer com isso? O que o Espírito Santo de Deus está usando essa mulher para falar conosco? É tempo de sermos avivados. E no dicionário, aviva significa esperta, viva, hábil, que tem facilidade de agilidade para perceber as coisas. Você está esperta? Ou você está meia sonolenta? Como é que você está dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho? Como é que você está dentro do seu ministério? Porque é tempos de estar esperta. É tempo de aviva. Aviva também significa estimulada. Quem foi alvo de estimulação, e é o que está acontecendo aqui, é o que vai acontecer nesses 3 dias, nós vamos ser estimuladas a produzir mais, a avançar mais, a ficar mais esperta, a ficar mais atenta a tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, porque é tempo de decisão. Não é tempo de ficar parado, não é tempo de esperar, é tempo de avançar. Mas como é que eu vou avançar se eu não estou esperta? Como é que eu vou avançar se eu não consigo enxergar o que precisa ser mudado? Eu não tenho essa agilidade. Como eu vou fazer isso? Você vai receber aqui. Aviva também significa encorajar, vencer, alcançar o objetivo. Olha quantas coisas o Senhor tem falado sobre nós e tem falado para nós. Eu não sei de que forma você entrou aqui. Eu só sei do seguinte: eu tenho 50 anos de idade. Passei 27 anos aprisionada, me privando de estar no meio de pessoas, porque a primeira coisa que Satanás faz com você é te isolar. Ele te isola porque você perde a força. Lembra daquele salmo que diz: aonde há união, Deus ordena a bênção? Então a primeira coisa que Satanás faz com você é te deixar de lado, é te isolar, para roubar as tuas forças, para roubar a tua esperança, rouba a tua dignidade, rouba tudo que você tem. E eu passei 27 anos sendo saqueada pelo adversário, que soprava no meu ouvido. Eu não conseguia ouvir o que Deus falava, o que o Espírito Santo de Deus falava a meu respeito, mas eu ouvia muito bem o que o inimigo falava a meu respeito. Isso virou um sofisma na minha vida, eu passei a acreditar nisso. Mas a palavra que arde no meu coração hoje, e eu vou ter outro tempo com vocês amanhã, é em Êxodo, que fala sobre um povo que ficou cativo por muitos e muitos anos. 27 anos não foi nada perante o tempo que esse povo ficou cativo. E o mais interessante, que arrancar o povo da escravidão, do Egito, foi fácil. Difícil foi tirar o Egito do povo. Muitos não conseguiram, se perderam ao longo do caminho. Muitos ficaram à beira da estrada, como muitas mulheres que se proporam estar aqui não estão hoje. Mas aqueles que venceram herdaram a terra prometida.
E pasmem vocês, foram 2. Então a oportunidade é para muitos. Como Paulo vai dizer que os nossos pais, os pais lá de trás, eles caminhavam sobre as nuvens, eles ouviram, eles viram, mas poucos foi aqueles que se agarraram à verdade que Deus oferecia. Poucos foram aqueles que acreditaram, poucos foram aqueles que tiveram coragem, poucos foram aqueles que foram espertos. Mas você é esse povo que está aqui hoje. E estamos debaixo dessa nuvem. E precisamos estar atento àquilo que Deus vai falar. E eu não vou ler tudo. Eu vou ler picado, mas vai dar para entender e para a gente trabalhar esse texto. Êxodo 1, 13 ao 14, eu vou lendo aqui, depois eu vou para o 1, 15, 20, 21, eu vou intercalar. Mas você preste atenção e anote se você gosta de anotar. O texto de Êxodo 1, 13 ao 14, vai dizer o seguinte: então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com a dura servidão. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais se chamavam Sifrá e Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho mata, se for filha deixa viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei lhe ordenou. Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, eles lhe constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem dos hebreus, lança no Nilo, mas todas as filhas deixa viver. Êxodo 2 vai dizer o seguinte: foi-se um homem da casa de Levi a se casar com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e lhe deu à luz a um menino. Vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. E não podendo mais escondê-lo, preparou um cesto de junco, selou com betume e piche, colocou nele o menino, deixou no carriçal, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pelo rio, e por aí vai. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade. Senhor, outrora eu estava no meu sofá, pensando naquilo que não aconteceu, pensando o porquê Deus, o Senhor tinha permitido aquelas coisas acontecerem comigo, pensando o quanto a minha vida não avançava, o quanto eu era feia, o quanto eu era inadequada, o quanto eu era triste, sendo que a alegria morava dentro da minha casa. O Senhor me permitiu casar com o homem que eu te pedi. O Senhor me permitiu viver com ele, e ele, um homem tão alegre, me deu 2 filhos maravilhosos, perfeitos, mas eu nunca encontrei a felicidade. Eu não conseguia sentir a paz, eu não conseguia ter alegria no meu coração. E hoje, o Senhor, de uma forma extraordinária, me arrancou daquele sofá, fez eu viver todo o processo que precisava ser vivido. E hoje eu estou aqui falando para essas mulheres. Eu estou tendo o privilégio de estar aqui em Jaú, nessa conferência, Aviva Mulher. Eu precisei ser avivada, a chama precisou ser acesa dentro de mim, assim como tem muitas mulheres que estão com as suas chamas apagadas. Mas hoje,
está descendo um vento de avivamento neste lugar. E o Senhor vai soprar sobre os 4 cantos deste lugar. E essas mulheres, elas vão sair daqui não somente cheia, mas transbordando do seu poder. E elas vão entender que o Senhor é Deus. E passa o tempo que passar, a tua palavra vai se cumprir. E o Senhor tem uma palavra sobre a vida de cada uma de nós, seja homem, seja mulher, e ela vai se cumprir. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu quero que eu diminua, para que tu venha crescer. Que não exista nada na minha mente, a não ser somente ouvindo a sua voz. E transmitindo aquilo que o Senhor quer dizer para essas mulheres e para esses homens que se faz presente. Obrigada, Deus. Porque o Senhor é um Deus que é o Senhor do universo. O Senhor é o Todo-Poderoso, mas o Senhor respeita a nossa pequenez. O Senhor respeita a nossa estrutura de pó. O Senhor me respeitou o meu tempo, e o Senhor está respeitando o tempo de cada mulher e cada homem aqui dentro deste lugar. Mas hoje é dia de avivamento. E eu, no poder e na autoridade do nome de Jesus, declaro um avivamento diferenciado neste lugar. E que eu venha ser usada como eu nunca fui usada antes, neste lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. A primeira coisa que eu vejo aqui é a estratégia do inimigo. O que a gente precisa entender, que a aflição, ela não está só nos tempos atuais, depois da pandemia, que é o que a gente tem visto. Muitas pessoas desamparadas, desorientadas, por quê? Porque a pandemia quebrou com muita gente. A pandemia desestruturou muitas pessoas. Mas para aqueles que são guardados por Deus, o que acontece? Deus, Ele sempre vai velar por você. Passe o tempo que passar, Deus é com você. Você pode passar pelo que for, Deus é com você. Uma das coisas que sempre veio ao meu encontro foi forças para tentar me deformar. Mas o DNA de vencedora, o DNA de campeã, já corria nas minhas veias. Porque eu tenho dupla cidadania. Eu sou uma cidadã dos céus e uma cidadã brasileira. Embora o Brasil seja motivo de piada para muitos lugares, é um lugar abençoado. E não dá para ter tudo. Olha que terra farta, produtiva, mas tem a famosa corrupção. Em outros lugares, talvez não tenha a corrupção que aqui no Brasil tem, mas tem terremoto, tem furacão. Então, eu tenho visto que Deus está separando um tempo para os fortes e adaptáveis. Se você é fraco, trate de se fortalecer. Se você é inflexível, trate de ter flexibilidade. Porque agora é a vez dos fortes e adaptáveis governar. E Deus nunca vai te desamparar. E nós vemos aqui que, se a gente for pegar da Bíblia lá de trás, eu não sei que tipo de intimidade você tem com a Bíblia, mas a Bíblia, ela vai mostrar que desde lá de trás, quando Caim mata Abel, já começa a ter violência. Desde quando o pecado entrou, as coisas já foram ficando desgovernadas. Não é de hoje que um quer levar vantagem sobre o outro. Não é de hoje que tem inveja. Não é de hoje que tem corrupção. Não é de hoje. Então por que você tem medo? Por que você está com medo?
Quando a gente olha essa história aqui do povo de Israel que estava sendo escravizado, mesmo sistema que está utilizando agora, aumenta os impostos, aumenta a carga horária de trabalho, aumenta o valor do combustível, aumenta isso tudo. Por quê? Porque você vai ter que fazer ele trabalhar mais, porque ele vai ter que sustentar a família, ele vai ter que se manter. E nisso, o que vai acontecer? A alma dele vai ficar amargurada. Por quê? Você não tem tempo para curtir a família, você não tem tempo para se olhar no espelho, você não tem tempo, porque a tua mente está só preocupada. Como eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou adquirir o telefone que deu problema? Como é que eu vou comprar uma comida melhor? Você está o tempo todo. Então isso já vem lá de trás. A gente está falando de uma época lá de trás. Hoje só mudou de endereço, só mudou o formato. Parece que eles deram uma atualizada, mas a pressão continua a mesma. Só que eu estou aqui para te dizer que você é muito mais do que uma pessoa que deita, dorme, acorda, levanta para pagar contas. Você é uma filha de Deus, é um filho de Deus. Você é herdeiro dos céus. O problema é como eu tenho me comportado. O problema é que postura eu tenho tido. Porque me parece que o povo começa a se esquecer de quem é o Deus. Começa a perder a sua identidade. Mas por que eles começam a perder a sua identidade? Porque não preparou ninguém. José vai para o Egito. E José governa com excelência. Mas José não prepara um sucessor. Ah, quantos de nós temos cometido esse erro? Nós temos sido especialistas em drenar a terra, mas a gente não consegue irrigar a terra. A gente prepara os nossos filhos, nossas filhas, para serem doutores, para serem advogados, para ir para uma cidade grande, para estudar, para conseguir um diploma, para conseguir conhecimento. E depois a gente fala, volta para cá, volta para casa, tem que servir aqui. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que contagiar outras pessoas. Mas o nosso egoísmo, a nossa falta de mentalidade, uma mentalidade escrava, uma mentalidade pequena, às vezes coloca limitações. Não só para nós, mas para outras pessoas. Porque enquanto José estava vivo, enquanto José estava governando, e as maiores autoridades, porque José estava abaixo de uma autoridade maior, mas enquanto a autoridade maior sabia quem era José, estava tudo bem. Mas a partir do momento em que essa autoridade maior deixou de saber, morreu, e não passou isso adiante, o que aconteceu? O povo foi escravizado. Eu não sei qual é a tua escravidão. Eu não sei em que área você está sendo escravizado. Mas Deus está dizendo para você aqui nessa noite, pare de viver no nome de outras pessoas. Comece a gerar seu próprio nome. Comece a gerar a tua própria intimidade com Deus. Para de correr para o colinho da mamãe e do papai quando as coisas estão difíceis. Por quê? Porque teu pai e tua mãe têm intimidade com Deus. José tinha intimidade com Deus. José foi chamado para governar, mas ele não preparou os seus filhos. Deus está dizendo hoje para alguém aqui, está na hora de você ter sua própria independência. Está na hora de você gerar a tua própria história. Está na hora de você avançar. Está na hora de você parar de contar da história dos outros. Porque as pessoas podiam dar carteirada. Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe de quem eu sou neto? Eu sou neto de José. Mas José morreu. José acabou. E uma história estava sendo encerrada. Um ciclo estava sendo encerrado para que outro se iniciasse. Talvez a tua vida não está andando. A tua vida não está avançando porque você quer viver da experiência do outro.
Você quer viver do nome do teu pai, do nome da tua avó, que era uma mulher de oração, que vivia de joelho dobrado? Você quer viver da palavra profética dos pastores da igreja? Mas está na hora de você ter a sua intimidade com Deus, porque é isso que vai te sustentar nesse futuro incerto, nesse futuro que todos os dias trabalha-se 24 horas. Enquanto você está dormindo, tem alguém trabalhando uma lei, trabalhando algo para o mal prevalecer. Mas você está cansado. Você não está prestando atenção nisso, por quê? Porque você está preocupado com as contas que você tem que pagar. Você está preocupado com o que você vai dar para o seu filho. Você está preocupado com as suas redes sociais e você não está vendo aquilo que está acontecendo ao teu redor. Então fique esperta, aviva, fique esperta, fique esperto. Porque Deus está te chamando não para ser escravo. Porque Ele não chama o povo dele para ser escravizado. Ele chama o povo dele para ter uma vida abundante. Se não me falha a memória, João 15:7 vai dizer o seguinte: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo e vos será feito. Mas como é que você vai pedir, como é que você vai fazer, se o momento que você tem para ler a palavra, você não está lendo a palavra? Por que você não lê a palavra? Porque você tem contas a pagar. Você tem uma mãe, um pai que ora. Você vem na igreja 2 horas e você está abastecido para uma semana ou para o próximo culto. Mas Deus está dizendo: ei, acorda. É tempo de acordar. É tempo de avançar. Porque a experiência que a pastora Márcia tem é dela. A unção que ela tem, ela conquistou. Mas está na hora de você conquistar a sua. Está na hora de você escrever a sua história. Está na hora de você chegar dentro da tua casa e você impor as mãos e você declarar sobre a vida do seu filho, do seu marido, da sua filha. Está na hora de você olhar seus sonhos e projetos e dizer: eu vou avançar. Você precisa trabalhar a sua mente. E principalmente, o que mais nós precisamos fazer é trabalhar a vida dos nossos filhos para ter intimidade com Deus. É trabalhar a vida dos nossos filhos para eles entenderem que, antes de mais nada, o mais importante é manter a chama do altar aceso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, por que Ele não criou a terra primeiro? Porque primeiro vem os céus. Primeiro vem a justiça dEle. Primeiro vem as coisas dEle. O dia que você aprender a colocar primeiro as coisas deles, como eu tenho aprendido, confesso a vocês que tem dia que eu traio. Tem dia que eu traio. Porque eu confesso para vocês uma coisa. Eu gostaria, sabe de estar onde? Agora? Na minha casa. Quando é durante o dia, sabe onde eu gostaria de estar? No meu ateliê, costurando. Eu gosto de costurar. Eu gosto de fazer roupas. Eu nunca usufruí disso. Eu era travada nessa área. Até que um dia eu destravei. E a maioria das roupas que eu uso, sou eu que confecciono. Porque eu gosto. Mas eu entendi que primeiro é o reino dos céus. Sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui por gratidão do que Ele fez na minha vida. Ele me arrancou das regiões das trevas e me trouxe para a luz. E eu preciso proclamar esse reino, declarar
que eu nunca mais vou voltar àquela vida de antes. E muito pelo contrário. Eu estou aqui para dizer para você, homem, para você, mulher. Porque não é só mulher que tem depressão. Embora eu nunca tenha tido depressão e declaro que eu nunca vou ter. Mas eu sempre fui desanimada. Eu sempre fui triste. Então, isso não é coisa só de mulher. Isso é coisa de homem também. Dá vontade de chutar o pau da barraca. Dá vontade de sumir. Dá vontade de desaparecer. É muita pressão. Mas o que Deus está dizendo? Primeiro, as minhas coisas. Enquanto você estiver preocupado com o governo, enquanto você estiver preocupado com as suas coisas, enquanto você estiver preocupado no que você vai fazer com a força do teu braço, eu fico parado, só olhando você gastar o seu tempo, um tempo precioso que não volta mais. A Bíblia diz que o homem vai bem viver até os 70. Muitos, pela sua robustez, vão 80, 90. Mas depois dos 70, é enfado e canseira. E às vezes você está perdendo um tempo com coisa tão pequena. Por quê? Porque você está trocando a ordem das coisas. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas você, primeiro a minha casa, primeiro os meus sonhos, primeiro os meus projetos, primeiro eu. O que sobrar, Senhor, eu te dou. Eu faço. Quantas vezes eu já fiz isso na minha vida? Mas agora eu estou entendendo. Porque estar aqui é ser confrontada. É você sair da arquibancada e ir para a arena. Aí é arquibancada. É tão fácil você falar, nossa, ela falou, ela errou nesse texto, ela errou nessa leitura. Ela está errando. É muito fácil. Mas quando você vem para a arena, você tem marcas que você carrega. E você vai avançar. Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E não é fácil. É desafiador. Porém, é possível. E aquele que avança, aquele que acredita, aquele que não olha para o lado e segue adiante, ele vence. E é esse povo que Deus está procurando na terra. Porque Deus não está procurando gente perfeita. Ele está procurando gente que quer aperfeiçoamento. Se eu estou subindo aqui, errando em algumas coisas, eu tenho que trabalhar, assistir, trabalhar. E da outra vez vir fazer melhor. Porém, quem fica do outro lado, julgando e condenando, a sua vida não anda. Às vezes você olha para você mesmo e fala assim, mas quem sou eu? Não, tem tantas pessoas, a pastora fala melhor. Talvez você nunca vai estar com esse microfone na mão aqui em cima. Mas você tem uma voz que precisa ser ouvida. Você carrega algo dentro de você. E por onde você passar, o evangelho, ele tem que ser expandido. Nós somos cartas vivas. Nós é que vamos escrever a história agora. Porque José, ele fez parte da história. Ele escreveu a história. Moisés, ele vai chegar. Ele fez parte da história. Eu vou chegar lá na história dele. Mas hoje é eu e você. Mas como é que vai ser eu e você? Colocando as coisas no seu devido lugar. Primeiro o reino de Deus. Depois os meus planos e os meus projetos.
Outra coisa que eu fico olhando, depois do sucessor, é a lei do retorno. Quantas coisas a gente fica travado num ciclo vicioso por algo que a gente fez lá atrás. Erros cometidos. Quantas pessoas hoje em dia, elas vivem o seu presente mandando mensagem para o passado. E ao invés de viver o presente, trabalhando para enviar mensagem para o seu futuro. Elas tentam o tempo todo corrigir o que elas fizeram lá atrás. Enquanto o certo seria enviar mensagem para o futuro. E essas mulheres, Sifrá e Puá, são mulheres que elas obedecem. São mulheres que elas trazem uma mensagem muito forte para nós. Obedecer sim, mas ser cego não. Obediência cega não. Elas ouvem o que o rei está falando, mas ela fala, eu não posso fazer o que ele está falando. Sabe por quê? Porque qual é o propósito da minha vida? O propósito da minha vida é ajudar mulheres a dar à luz. O propósito da minha vida é gerar vida. O propósito que Deus me chamou, que Deus nos chamou, é para quê? Não é para matar, é para a vida. E quantas pessoas hoje em dia estão perdidas, querendo só obedecer. Elas não param para analisar o que está sendo falado. Pessoas que têm pago uma verdadeira fortuna perante as condições sociais dela, de renda, para ouvir o que o outro vai dizer, e muitas vezes ela não põe nem em prática. Ou às vezes numa cegueira, que aquilo ali não vai funcionar para você. Funcionou para o outro, mas você é único, é única. A vida não é como uma receita de bolo. A mesma receita de bolo batida por pessoas diferentes, elas têm resultado diferente. Um vai ficar mais fofinho, o outro vai ficar mais cremoso, enfim. O que serve para mim, talvez não vai servir para você. Mas como você vai avançar? Você precisa entender qual é o seu propósito. Saber qual é a tua identidade em Deus. E essas mulheres, elas entendem que tem uma autoridade falando, mas aquela autoridade está dizendo algo para elas fazerem, que vai contra o propósito que Deus tem na vida delas. Como tem sido a sua vida? O que você tem plantado? Porque existe a lei da semeadura. Existe a lei do retorno. Coisas que eu fiz lá atrás, vocês acreditam que eu recebo ainda hoje? Porque o plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Eu estava conversando com os pastores, dizendo o quanto eu era grossa, porque eu fui treinada num campo de batalha. Eu não tive um lar, mas eu tive um campo de batalha. Então a minha mãe só falava comigo gritando, a minha mãe me batia, a minha mãe me machucava com palavras, eu era abusada emocionalmente. Mas aí você vai falar para mim, nossa, que isso, que tipo de mãe é essa? Um tipo de mãe que estava ferida, machucada. Como talvez você passou por isso ou passa por isso. Porque só fere quem está ferido. E hoje, quando eu olho para essa situação, eu entendo que ela só me deu aquilo que ela tinha. Ela não tinha amor e carinho para me dar por causa da situação que ela estava vivendo. E hoje, ninguém me convence que a minha mãe não me amava. Mas aquela era a maneira dela me motivar.
E naquela maneira de me motivar, eu me tornei uma pessoa muito dura. Eu me tornei uma pessoa muito agressiva. Eu era agressiva com meu marido, eu era agressiva com os meus filhos, mas esse não era o propósito de Deus na minha vida. Não era isso que Ele tinha para mim. E eu tive que aprender, e foi da forma mais difícil. Mas essas mulheres, elas têm uma visão clara do que está acontecendo. E elas olham para aquilo ali e falam: não, eu não posso ir contra o propósito que Deus tem na minha vida. Eu estou aqui para gerar vida, não para matar. Então elas não obedecem cegamente, mas elas decidem que elas vão obedecer ao Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que gera vida, e somente Ele pode tirar a vida. E vai ler no texto que essas mulheres, com essa atitude, o Senhor as guardou. E não só as guardou, mas como fez elas constituírem família. Porque Deus é um Deus que não fica devendo nada a ninguém. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem atravessado. Eu não sei se você tem sido perseguido. Eu não sei se você não tem tido a sua vida nos caminhos e as coisas não estão fluindo ou está fluindo. Eu não sei como é que você está. Mas eu sei de uma coisa. Para analisar como é que tem sido a sua vida. O que você fez lá atrás ou deixou de fazer lá atrás? Porque Deus, Ele quer mudar a sua história. Ele quer transformar a sua vida como Ele transformou a vida dessas mulheres. Ele quer mudar a sua história como Ele mudou a história dessas mulheres. Então você fique atento à lei do retorno. E mais à frente, quando a gente vai olhando para o texto, eu vou vendo, olha que coisa interessante, vai dizer que um homem da tribo de Levi casa com uma mulher descendente da tribo de Levi. E eu quero dizer, qual é a sua tribo? Talvez você esteja olhando para o seu casamento, para a sua família e falando assim: não tem jeito, eu vou entregar meu casamento, eu vou desistir do meu filho, eu vou desistir da minha empresa, eu vou desistir. Mas hoje Deus está chamando a atenção para quem está caminhando com você, quem faz parte da sua tribo. Porque quando eu olho para esse casal, eles já começam certo. Ele da tribo de Levi busca descendente da tribo de Levi. É a mesma tribo, é a mesma cultura, é a mesma linguagem, porque cada tribo tem uma cultura, uma linguagem. Mas esse casal, eles já vão se unir. Mas e agora, Mary? Eu já casei. Pois é, agora, deixa eu te dizer uma coisa. O mundo de sólido, ele está se tornando líquido. Eu sou da época que deu ruim, coloca no conserto. Hoje em dia, você já sai da loja com uma garantia estendida por apenas R$7 a cada mês, em cada parcela. Por apenas mais um adicional, você vai lá e simplesmente devolve e pega um novo. Mas deixa eu te dizer, pessoas não são coisas que você devolve, que você desfaz. É claro que cada caso é um caso diferente, é um caso a ser analisado. Mas hoje eu estou aqui falando para vocês porque alguém investiu na minha vida.
porque alguém olhou para mim com um olhar de compaixão e disse: eu decido viver com ela até que a morte nos separe. Eu era ruim. Você está entendendo? Eu era ruim. Eu era ruim de ruim. Mas alguém afofou a terra, irrigou, adubou, e hoje eu sou isso aqui. O meu tom de voz baixou, o meu amor aumentou. E às vezes você está do lado de uma pessoa que vai ser uma potência amanhã, mas ela só precisa da sua atenção. Mas como eu vou dar atenção, Mary, se eu não tenho nem para mim? Lembra das mulheres da Bíblia? O que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite. É nesse pouquinho que Deus vai multiplicar. Às vezes o que você tem é um fio de azeite para acabar tudo, e você vai morrer. Mas chega com esse fio de azeite na presença de Deus, que Deus vai fazer você encher botijas e mais botijas e mais botijas e mais botijas. Porque o nosso Deus é um Deus de abundância, não é um Deus de escassez. E quando eu olho para a vida desse homem e dessa mulher, eles buscam estar na mesma tribo, falar a mesma língua, caminhar com pessoas que são compatíveis. E às vezes o que você trouxe para a tua tribo? Pessoas que falam outra linguagem. E amiga, ele faz isso com você, larga esse traste, garota, não deu certo, separa, você deixa de ser boba, você vai ficar investindo nisso, acabando com a sua vida. E amiga, traiu, larga fora. É claro que cada caso tem um caso, tá? Mas leva para o justo juiz, que ele vai julgar a tua causa, como ele julgou a causa do Cláudio e transformou a Mary. Mas isso é uma coisa que a gente conta depois. A grande pergunta é: a tua vida não está andando, as coisas não estão fluindo. Não está fluindo por quê, amiga, amigo? Você já deu uma olhada para quem está no teu redor? Eu lembro da história de Naamã. Naamã era um grande comandante de guerra, e através dele, Deus deu livramento à Síria. Deus deu vitória para a Síria. Oh, como assim? Está lá, aquele S maiúsculo, Senhor. Foi o Senhor que deu vitória para o inimigo. Mas como assim o Senhor está trabalhando contra a gente agora? Porque Deus não quebra princípio. Não existe nada que você faça para Ele amar mais ou menos, você e eu. Mas Ele não quebra princípio. E Ele vai lá e Ele dá vitória. E Ele leva uma menina cativa. E essa menina, ela olha e fala assim: o Senhor está com lepra. Se o Senhor fosse na presença do profeta, isso aí ficava curado. Se fosse eu e você, o que a gente faria? Quero mais que ele morra. Eu, nos meus tempos antigos, se eu mesmo não matasse ele, da minha boca que não ia sair uma palavra dessa para esse homem ficar curado. Eu queria que ele morresse. Mas uma pessoa que tem mente livre, o físico dela, o corpo dela pode estar cativo, porque ela foi arrancada do povo, ela foi arrancada da cultura dela, ela perdeu a liberdade porque ela servia na casa do inimigo. Ela não tinha direito de ir e vir, ela não tinha direito de nada. Mas a mente dela é livre.
podem aprisionar o seu corpo, mas a sua mente sendo livre, o nome de Deus vai ser glorificado e exaltado, e depois vai ter retorno, como essas parteiras tiveram retorno. Mas você só quer o retorno, minha amiga, meu amigo, não dá, não vai rolar. Para você sacar, você precisa depositar primeiro. Tem que ter saldo para sacar. Mas a gente só quer sacar, depositar nada. Não tem como. E esse casal, eles buscam estar ali, na mesma tribo, falando a mesma língua, com a mesma cultura. E a gente? Talvez foi por isso que deu certo a minha vida com o Cláudio. Porque o Cláudio, o pai dele casou 8 vezes, ele foi dar de família em família. Minha mãe tentou suicídio. Uma doideira só, aí juntou 2 doidos e deu certo, a mesma tribo. Mas quando você pega uma outra espécie para conviver, não dá certo. Para pensar, peraí, o que está acontecendo com a minha vida? Minha vida não está fluindo. Mas com quem você conversa? Quem tem sido seus conselheiros? Quem que anda te aconselhando? O que você tem feito de diferente? Porque a gente já viu aqui na Bíblia que você andou certo, você investiu certo, você plantou, você vai ter retorno. Está aqui. Olha o que Deus faz com esse casal. Esse casal, eles têm filhos. E eles vão ter filhos exatamente numa época que não podia ter filho. Porque estava condenado à morte. Você imagina essa mulher grávida, gerando um filho, torcendo para que ele não fosse menino. Mas ela teve coragem. Ela teve coragem. Quantas pessoas já chegariam ali e não teriam coragem de esconder por 3 meses, não teriam coragem, esperta, suficiente, avivada suficiente, para pegar o menino, colocar dentro do cesto e dizer a seguinte mensagem para mim e para você: eu vou até onde minhas condições humanas puder me levar, mas a partir daí, que o meu humano não der mais, aí entra o sobrenatural de Deus. Quantas pessoas, inclusive eu que vos falo, vivi 27 anos da minha vida, Deus desce dos céus, eu já estava preparada para ver o anjo materializado, e falando aqui, olha, você faz isso. Aí eu falei assim, esse negócio não vai dar certo, eu estou vendo que esse anjo não vai materializar aqui. Mas eu já descobri, o problema é o Cláudio. Ele é o problema. Ele é o problema. Sabe como eu me sentia? Eu me sentia como se alguém tivesse colocado uma pedra no meu tornozelo com uma corrente. E a pedra era ele. Impedindo o meu crescimento, impedindo de eu avançar, impedindo. Gente, quando eu descobri que o problema era eu. Porque Deus está nos chamando para uma parceria. Deus não nos chama para Ele fazer tudo, não. Ele chega lá, ô povo, tá bom, gente, vamos lá, eu vou tirar vocês do Egito. Mas o que vocês vão fazer? Igual Ele está falando aqui, através dessa atitude de Joquebede. Joquebede, minha filha, você escondeu por 3 meses, mas o que você tem aí é muito grande. E ninguém pode impedir o crescimento, ninguém pode impedir seu crescimento a não ser você mesmo, a não ser você mesmo. E chegou um momento que não dava mais para segurar. A criança cresceu, não dava mais. Então, Senhor, eu trouxe até aqui. Os meus braços trouxeram até aqui. Mas agora eu preciso de uma intervenção sua. Eu preciso de um mover seu.
E o que eu vou fazer? A última coisa que me resta, eu vou pegar um cesto, eu vou passar betume, eu vou passar piche e vou colocar lá no caixão. E aí o que Deus faz? Deus incomoda a filha do faraó. Sabe por quê? Porque quem está debaixo da unção, da proteção de Deus, ele vai incomodar a gente que não tem nada a ver. Essa mulher não sabia que era para matar os meninos, não? E ela olha para Moisés, e o que ela vê? Ah, que menino engraçadinho, vou ficar com ele. Vou ficar. Mas olha o que é uma tribo que fala a mesma língua. Uma tribo que é da mesma espécie, que trabalham num propósito. A menina, irmã de Moisés, Miriam, ela fica lá vigiando. E ela tem coragem para chegar à filha do faraó e falar: a senhora quer que eu traga alguém para cuidar do menino? Mas gente, olha que doideira. Não é para matar o menino? A filha do faraó não sabia disso? Mas é isso que Deus faz com gente que obedece, com gente que sabe até onde é para ela ir e até onde que entra o sobrenatural de Deus. Talvez você não avançou na sua vida ainda porque você está querendo levar com a força do teu braço. Você está querendo fazer o que você acha que tem que ser feito, na hora que você quer, do jeito que você quer. Mas Deus está dizendo: ei, não é assim. Dá um passo na minha direção que eu dou dois para a tua. Exalta o meu nome, que eu vou te colocar em lugares altos. É uma parceria. Deus está te chamando para uma parceria. E essa família tem uma parceria com Deus. E eu quero que você entenda isso. Nem tudo está perdido. Você pode olhar e falar assim: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais... Tem sim. Porque para esse povo não tinha jeito, não tinha saída. Para esse menino, o que a mãe dele estava lá pensando? Eu vou perder meu filho. Mas Deus, antes de ser meu filho, ele é teu filho. Então está aqui, ó, está entregue. E Deus dá uma reviravolta na vida dessa mulher. A mulher passa a receber para cuidar do próprio filho, que tinha que morrer, que estava sob sentença de morte. Eu não sei o que está sob sentença de morte na sua vida, mas eu quero te dizer, a vida com abundância da parte de Deus. E Ele quer derramar essa vida com abundância na sua vida. Ele quer te fazer prosperar, Ele quer te fazer avançar. Ele quer fazer você conquistar lugares que não é para outras pessoas, mas é para você. Mas a sua mentalidade de escravo, de servidão, eu não consigo, porque lembra do começo da palavra? Não tem a ver com o diabo. Ele não é mais poderoso do que Deus. Mas você tem poder para atrasar. Porque mais à frente, esse menino ele vai crescer. Ele vai se tornar influente. E seria tão mais fácil um governador, um faraó, assinar a liberação do povo de Israel. Mas por acreditar que já estava pronto, por quebrar o processo, querer adiantar o tempo de Deus, ele mata um egípcio. E o que acontece com ele? Ele foge. Para onde você está fugindo? Para onde você está indo?
tem uma sarça que está ardendo e está te dizendo: volta lá, porque é lá que eu vou te exaltar, eu vou te usar. Esse é o tempo. Para já encerrando a minha mensagem, eu quero falar uma coisa muito importante com vocês. Qual é a estação que nós estamos? Ajuda, gente, a pregar. Qual estação? Outono. Outono é uma estação que ela é após o verão e antes o inverno. Ou seja, ela é uma estação chamada de transição. Deus está transicionando você para um novo tempo. Deus está dizendo para você: corre, porque o inverno está chegando. E existem coisas que você não vai conseguir fazer no inverno, mas no outono ainda dá tempo. Então corre, fica esperta, aviva. Você que está com a sua fé desfalecida, é tempo de você receber esse avivamento. É tempo de você ficar atenta para o que Deus quer e vai fazer na sua vida, porque o inverno já está chegando. O inverno está chegando. Existe uma palavra, 2 Timóteo 4:3, que diz assim: apressa-te a vir antes do inverno. Existem coisas que nunca poderão ser feitas no inverno, elas não vão conseguir ser realizadas, mas no outono ainda dá para fazer. Paulo sabia que Timóteo precisava chegar antes do inverno, porque ele sabia que os navios iam cessar as viagens, que tudo ia se tornar mais difícil. Você olha para a sua situação e você tem falado: eu não tenho força para avançar, eu não tenho força para ir além. Mas deixa eu te falar, o inverno está chegando, a hora é agora. Corre, porque o tempo é agora. Deus está te chamando no outono, nessa estação de transição. Ele vai elevar o seu nível, Ele vai multiplicar a sua força, a sua fé, a sua unção. Ele vai te renovar para esse tempo de inverno que está vindo sobre a nação, sobre o país. E somente aqueles que estão firmados na rocha, que vão suportar esse inverno. E você não está nessa conferência simplesmente por estar, ou simplesmente na expectativa: será que o Cláudio Duarte não veio para acompanhar ela? Se ele viesse, o pastor podia dar, para ele dar uma saudação. Ele pegava o microfone dela e ele falava: eu vou lá para ver se isso vai acontecer. Não, você está aqui para ouvir que o inverno está chegando. O inverno está chegando e não vai ter tempo para fazer. O tempo é agora. Mas eu não estou preparada. Eu não estou preparado. Porque você está olhando com o olhar humano. Deus vai te dar uma capa, um revestimento para esse inverno que está sendo liberada hoje. Vai ser liberada amanhã, vai ser liberada no sábado. A roupa do aquecimento, porque o inverno vai ser forte, mas mais forte vai ser a capa que Deus está derramando sobre esse lugar. Deus está liberando uma nova vestimenta nesse lugar. E enquanto muitos vão cair, muitos não vão suportar o inverno, você vai estar aquecido,
Porque você veio, você ouviu essa palavra, você entendeu, e você não vai mais colocar a culpa no diabo. Você vai entender que o responsável é você. E você não vai colocar a conta no apóstolo, na apóstola. Porque você vai entender que a decisão é sua. Ninguém fez por mim. Ninguém faz por mim. O Cláudio tem a unção dele. Ele tem o ministério dele. Mas eu sou responsável pelo meu. E a responsabilidade do meu não é fazer você rir. A responsabilidade do meu é dar uma voz de alerta para você que está dormindo, para você que está nu. O inverno está chegando. Aproveita agora que é outono, porque ainda dá para fazer. Porque o verão já passou. Mas o inverno está chegando. Você acha que você já perdeu muita coisa? Tem mais coisa ainda para perder. Mas Deus está liberando hoje capa, vestimenta nova, uma unção de aquecimento para esse inverno terrível que está vindo sobre nossas vidas. Receba uma unção de conquista, uma unção de renovo, uma unção de restituição por tudo aquilo que foi perdido, por tudo aquilo que foi roubado, por tudo aquilo que foi danificado. É com esse pouquinho que você está nas mãos. Você olha para você e você não vê condição, como Joquebede não via saída mais. E ela falou: Senhor, é teu, está aqui dentro do cesto, agora é por tua conta, porque das minhas mãos não tem mais. Eu fiz tudo o que podia. Deus está falando para você hoje. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, coloca ele em primazia na tua vida. Homem nenhum pode te dar, mas Deus pode te dar. Para de confiar em homens, para de confiar em mulheres, para de confiar no dinheiro, para de confiar no governo. Confia no Senhor Todo-Poderoso. E de tudo que eu te falei, ouve, povo, o inverno está chegando. O inverno vai ser forte, mas aquele que estiverem com a capa, aqueles que estiverem com revestimento, aqueles que estiverem orientados não por homens, mas por Deus, vai sobreviver a esse inverno, vai chegar a primavera, vai florescer como nunca floresceu, vai produzir como nunca produziu. Mentalidade de escravo vai ser banida, e a mentalidade da prosperidade, do renovo, de restituição recairá sobre você. Mas se você não tiver essa consciência que o tempo de avançar é agora, o tempo de transicionar é agora, o tempo de mudança de mentalidade é agora, você vai ficar para trás. E você vai atrasar o tempo de Deus. Você vai dificultar as coisas, como Moisés dificultou, como eu dificultei. Tem vezes que eu choro, junto a psicólogos, me mandando mensagem, falando: deixa eu cuidar de você, deixa eu tratar de você.
E eu falo, você não sabe porque eu choro. Eu choro por gratidão. Eu não choro porque tem resquício dentro da minha alma. Eu choro porque eu sou grata a Deus. E eu choro porque eu olho a bondade e a misericórdia dele. 27 anos teimando, 27 anos lutando, 27 anos deixando outono passar, outono passar, outono passar, e não mudando de fase. Era tempo de transicionar, era tempo de avançar, era tempo de ir para uma nova estação, era tempo de olhar com um novo olhar, mas eu não conseguia. Mas Ele, com a sua misericórdia, com a sua mão forte, com a sua mão poderosa, assim como Ele tirou o povo do Egito com mão forte, Ele me arrancou das trevas com mão forte. É por isso que eu choro. Não é porque eu ainda tenho coisa para curar, que eu tenho dores. Eu choro quando eu olho, que eu vejo a minha mãe, morreu com 36 anos de idade. Hoje eu tenho 50, vivi 14 anos a mais do que ela. Ela não viu um filho casar, ela não viu um neto nascer. Eu vi meu filho casar, meu marido celebrou, e no dia do casamento, ele falou: filho, o que eu posso te dizer, filho? Filho, você vai construir uma família. A única coisa que pai pode te falar é: se inspira no pai. Olha como o pai trata a tua mãe e trata a tua esposa. Eu não tenho o que te dizer, filho. Só olha para a minha vida, se espelha no que eu fiz, e você cuida dessa mulher que Deus está te dando. Eu vi meu primeiro neto nascer, e as pessoas: Mary, você está triste, porque não é uma menina. Não é, Mary, uma menina, você sempre sonhou com uma menina. E eu falava: povo, eu sou curada, Deus me curou, Deus me tratou, Ele arrancou a raiz de amargura que tinha na minha alma, e Ele me explicou por que eu nunca tive uma filha. E agora, quando eu menos esperava, chega Laura na minha vida. Laura deixando o nosso mundo cor-de-rosa. Oh, o que dizer desse Deus? Como não chorar? Como não chorar? Como não ser grata? Isso são lágrimas de gratidão. Lágrimas de gratidão por falar: Senhor, obrigado, porque eu vivi 14 anos a mais do que minha mãe. Obrigada por ter a oportunidade de não estar deitada no sofá comendo, com obesidade física e espiritual. Porque o que me disseram: Mary, ora que Deus cura, Deus dá, ainda mais oração de criança. Mentiram para mim. Mentiram para mim, talvez tenham mentido para você, e a tua vida está travada. Você não troca a estação porque a tua vida está travada. Mas eu vou parar por aqui, porque amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Tem mais porção, tem mais vestimenta de Deus. Nós estamos confeccionando uma capa para esse inverno. Amém? Oh glória, fica de pé que eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Mary, eu estou aqui para declarar que com a mesma unção que um dia eu fui curada, o Senhor está liberando cura sobre a vida de homens, sobre a vida de mulheres, e o Senhor vai fazer muito mais. Isso é só a pontinha do que o Senhor vai fazer na vida de homens e mulheres que estão nessa conferência. Pai, muito obrigado. Vai liberando cura, vai liberando, Senhor, um novo tempo, uma nova estação. Trabalhe em nossas vidas, Pai. Nos dê uma noite abençoada, uma noite favorecida, e com a mesma unção que um dia eu fui curada, lá em 2016, que o Senhor me arrancou das regiões das trevas
É essa unção que eu sinto pairar sobre este lugar. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada por cada uma vida aqui. Muito obrigada. E que essa semente que foi lançada, ela não seja roubada por aves de rapina. Que elas não caiam em terrenos rochosos. Oh, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. E que o Senhor venha trazer esse povo amanhã, porque amanhã tem mais. Amanhã é uma nova porção. Amanhã é novo. É novo. Não é o mesmo de hoje. É novo. É novo. Abençoa.